graus. Obrigada, Gabriela Oliveira. Eu vou até mudar a trilha, porque agora o nosso assunto é chuva, né? Uma chuvarada em São Paulo, causando vários prejuízos, né, Isabela? Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, ampliou aqui a situação de São Paulo para um alerta de perigo. A gente está falando da classificação laranja, é a classificação de hoje de São Paulo, prevê chuvas de até 100 milímetros por dia. Esse aviso, válido até amanhã, e preocupa principalmente o litoral, a Grande São Paulo e as regiões de Ribeirão Preto e Campinas. Hoje já é o terceiro dia com a retirada de moradores de áreas de alagamento. A chuva quase não deu trégua nesta segunda-feira e mesmo se a gente ficasse um período longo sem temporais, o solo ainda está encharcado. Então essa drenagem vai demorar um pouco mais do que o normal. A gente está falando de um solo muito sensível e as chuvas têm afetado a vida dos moradores em diferentes pontos do estado e não só com alagamentos. Na região do ABC, as fortes chuvas impactaram o fornecimento de água encanada, como relata o nosso ouvinte, o Mauro Sérgio. Choveu muito por esses dias aqui em São Bernardo, inclusive teve alagamento aqui no Piraporinha, que aqui é a divisa de São Bernardo com Piraporinha, então teve um alagamento. E hoje também, a população aqui está já sentindo. Desde sábado, percebemos que a água está vindo com uma cor meio amarronzada, aqui é da Sabesp. Você usa para lavar a louça, já percebe, no banheiro, então nós não estamos nem utilizando nem para aquele famoso cafezinho, né? Então a gente está pegando água comprada mesmo, né? E fazer o próprio café, o próprio almoço, né? Enfim, tudo o que for necessário. Para o nosso ouvinte de outros pontos do Brasil ter uma noção do que está acontecendo, só nos 2 primeiros dias desse mês choveu 65% do que era esperado para fevereiro inteiro aqui em São Paulo. Essa informação é um levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Defesa Civil. Nos dias 1 e 2, a capital paulista registrou 161 milímetros de chuva. O total esperado para o mês era de 246 e com um grande volume de chuvas, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado de enchente entre São Paulo e região metropolitana a cada 5 minutos no sábado. Foram 270 registros ao longo do dia. Uma dessas enchentes afetou a Denise Lopes, nosso ouvinte em Osasco, aqui na região metropolitana. As ruas do bairro dela passaram por uma enxurrada e a sobrinha chegou a ficar ilhada. Ontem eu estava na casa da minha mãe, no Jardim de Abreu, em Osasco. Fiquei esperando a chuva passar para poder voltar para casa, mas cada vez mais chovia mais, a chuva não passava. A rua foi tomada pela enxurrada. Minha sobrinha de 15 anos ficou ilhada no shopping. O shopping ia fechar às 9 da noite, a gente não conseguia ir lá buscá-la. Choveu muito, cerca de 100 milímetros, segundo a prefeitura. E muitos bairros alagados, carros boiando. Recebemos 2 alertas sonoros de chuva severa. Aqui na cidade de São Paulo, a região do Jardim Pantanal, na Zona Leste, ainda é uma preocupação. Equipes do Corpo de Bombeiros tentam retirar as pessoas do local ao longo dessa tarde. O prefeito Ricardo Nunes classificou o bairro como algo sem solução para alagamentos. Esses alagamentos são constantes ali na várzea do Rio Tietê. Essa que é uma área, segundo a prefeitura, de ocupação irregular. Pedi para a minha equipe ir lá e fizeram, inclusive, a condução de uma pessoa para a delegacia, que havia jogado vários entulhos na várzea do Rio Tietê. E aí o que acontece quando você põe terra? Obviamente a água tem que ir para algum lugar, não tem como lutar contra a natureza. Tem uma outra rodada de estudos com relação a essas obras, mas a princípio, pelo que eu vi, a dimensão que é, na localização que está, 30 anos de problema, eu não vejo outra situação a não ser a gente poder incentivar as pessoas a saírem daquele local, porque toda vez que chover vai acontecer isso. De dezembro até hoje, 18 mortes em decorrência das chuvas em todo o estado de São Paulo. E o que preocupa é que os próximos dias devem continuar com temporais. Esse alerta do IMET não é um alerta normal, a gente está falando de um alerta laranja de perigo. A Defesa Civil aqui continua com as recomendações de ligações para o 199, no caso da Defesa Civil, ou 193 no Corpo de Bombeiros. Então, você ouvinte aqui de São Paulo, se perceber que está numa situação complicada, o nível da água está subindo, o alagamento continua, liga para o Corpo de Bombeiros ou para a Defesa Civil. As recomendações continuam, a gente precisa levar a sério o aumento do nível da água quando a gente está na rua. E são vários os prejuízos, né, causados por essas fortes chuvas. Hoje, mais cedo, eu estive com a reportagem da Band na zona oeste da capital paulista, na freguesia do Ó, na região ali da freguesia do Ó, e uma casa desabou ali por causa da força da chuva, né? Os moradores vizinhos dessa casa relataram que
já haviam algumas fissuras naquela estrutura, mas claro, quando vem essa força da chuva, que ela foi constante, né? Para quem mora em São Paulo, vai saber o que eu tô falando. Ontem foi uma chuva constante, aquela chuva que ela fica naquele nível e vai, não acaba, não para, não cessa. Tanto que, de acordo com o CGE, toda a cidade ficou em estado de atenção desde as 3 horas da tarde até as 2 horas da manhã de hoje. Muito tempo, toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, então os prejuízos são muito grandes. E essa casa, inclusive, agora é uma casa abandonada, graças a Deus, né? A gente agradece, inclusive, que não teve vítimas, né? Neste caso, não tinham pessoas nessa residência no momento desse desabamento, mas aí fica aquela questão, né? Tem os vizinhos que ficam com medo dessa casa vir ao chão completamente, porque ela teve parte da casa desabada, né? Ficou aquela terra vermelha, aquele barro mesmo, bastante estrutura de concreto, ferragens ali, mas os vizinhos ficam com medo, porque acaba comprometendo a casa deles também. Eu conversei, inclusive, com o pessoal da prefeitura que estava lá no momento, fazendo a perícia, entendendo o que está acontecendo, e eles disseram, olha, isso aqui também é responsabilidade do morador. A gente vai tirar aqui só o excesso, vamos dizer assim. E aí os moradores ficam morrendo de medo, porque aí se chove de novo, o restante daquele barro todo, daquela estrutura, pode vir ao chão. Então são vários os prejuízos, os moradores estão assustados realmente por mais essa chuva forte que está prevista ainda em toda a cidade de São Paulo até quarta-feira. Esse sistema de cores do Instituto Nacional de Meteorologia funciona exatamente como no semáforo, né? São 3 estágios. O estágio amarelo é quando existe risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos que vão até 60 quilômetros por hora. Nessa situação, existe baixo risco de queda de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas. A gente sabe que São Paulo sofre com um problema crônico da energia elétrica, isso não é parâmetro, mas geralmente é isso que acontece pelo Brasil. No alerta laranja, que é o que vivemos agora em São Paulo, a previsão é de perigo, como a Isabela disse, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos que vão até 100 km por hora, falamos bastante disso ao longo da semana passada, ventos que chegavam a 100 km por hora. E aí existe, sim, risco real de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, e o estágio vermelho, o alerta vermelho, é o que eles chamam de grande perigo, quando há mais de 60 milímetros por hora de chuva, acima de 100 milímetros por dia, e aí o grande risco é de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos grandes em encostas, em cidades em áreas de risco, e aí precisa, as pessoas têm o alerta para permanecer em local abrigado, em caso de inundação, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos, informações que podem ser obtidas com a Defesa Civil da cidade, com os bombeiros, também para as melhores orientações, as melhores práticas em cada um desses locais. E para você ter uma ideia de como as chuvas nesse início do ano em boa parte do Brasil têm sido um problema crônico, são 12 estados mais o Distrito Federal nesse estágio laranja, com alerta laranja para perigo devido às chuvas intensas pelo país, para a gente ficar de olho.